Bom, primeira coisa... Ah, está aqui já. Legal. Uma coisa que não está no meu currículo é que eu sou arquiteto, né? Mas é interessante, eu não coloco mesmo, mas vou contar agora porque tem a ver com toda a história, né? Eu virei isso tudo, que não é arquiteto, por conta de relacionamento social. Na minha época de faculdade de arquitetura, eu e outras pessoas, os amigos com quem a gente fundou o Elos, a gente estava muito inquieto, né, ou insatisfeito de ficar só dentro da faculdade e vendo a realidade acontecer lá fora e vendo pouca discussão dentro da faculdade de como é que a gente mudava a realidade. E a gente resolveu literalmente pegar as mesas, que a gente chama de prancheta de trabalho na faculdade, que são mesas, na arquitetura são mesas grandes para desenho. A gente pegou, de fato, fisicamente, todas as pranchetas da faculdade, levou para a rua por uma semana e transformou a cidade na nossa sala de aula. Isso foi em 95. E desde daí eu passei a ser cada vez menos arquiteto e cada vez mais essas outras coisas, porque esse relacionamento com as pessoas transformou completamente a minha visão do que eu estava fazendo na faculdade e do que eu queria fazer na vida. Não dava mais para ser só, e aí colando um pouco na fala de ontem do Jorge e do Breno da América, não dava para ser só profissional arquiteto. Tinha uma questão ali de pessoa, né, de cidadão, de me relacionar com as pessoas da cidade onde eu morava, né? Isso foi me transformando em outras coisas, né? Foi fazendo eu direcionar minha vida para outras coisas, né? A arquitetura continua fazendo parte, mas ela não é. Eu não me resumo na arquitetura, né? E fruto dessa experiência nasce o Instituto Elos, dessa experiência de faculdade e de relacionamento com a cidade. E aqui, só rapidinho uma visão rápida do que é o Elos, esse monte de bolinha aqui. Então, o Elos faz especialmente relacionamento com comunidades, especialmente trabalhando com mobilização comunitária e desenvolvimento local, por um lado. Por outro lado, a gente forma pessoas, né, formação e sensibilização de pessoas nessa linha do empreendedorismo social, mas com um viés muito forte. A gente forma pessoas para fazer isso aqui também, né, relacionamento com comunidades. E aí, comunidades para a gente num sentido mais amplo, né? Aqui, a gente, nesses dias que a gente está reunido aqui, a gente forma uma comunidade. Para a gente, uma escola é uma comunidade, uma empresa é uma comunidade. A gente costuma chamar de comunidade mais as comunidades de periferia, né? Favela, a gente chama mais isso de comunidade, né? Para a gente, comunidade é qualquer grupo de pessoas que tem algo em comum, né? Comum, unidade. Então, a gente forma diversas comunidades e participa de diversas comunidades ao longo da nossa vida. E o nosso trabalho, em essência, com comunidades nesse espectro mais amplo, mas, historicamente, a gente realmente tem uma experiência longa em comunidades de periferia. Não isolada a isso, mas com bastante experiência nessa área. Nessa parte de sensibilização, o principal programa é esse que o Cid mencionou, que é o Guerreiro Sem Armas, que é um programa especialmente para um público jovem. Cada vez mais as pessoas são mais jovens, então a gente tem jovens de 40, 45 que vão para o programa também. Mas é um programa para pessoas que querem, a gente fala aquelas pessoas que querem fazer disso a sua vida, de fato, né? Não é um programa para dar um passo na vida, não para ter mais uma coisinha, assim, é para mudar de direção a sua vida, né? Nessa direção aqui, né? É o principal programa nosso, e a gente também tem um programa menor que chama Oasis Training, tem esse nome em inglês porque surgiu num contexto internacional, que é a formação nesse processo que a gente chama de Oasis, um jogo Oasis, que é um jogo que mobiliza uma comunidade para transformar um sonho em realidade. Bem em linhas gerais, essa é a essência do que o Elos faz, e a gente faz isso em relacionamento com empresas e governo também. E é isso que vai... A partir do momento que a gente começa a fazer isso aqui, a gente começou a construir a história para eu estar aqui hoje. Eu acho que senão a gente estaria lá, ONG, trabalhando lá na periferia, com jovens, mas hoje a gente trabalha muito com empresas e governo, levando a mesma coisa que a gente fazia sozinho enquanto ONG, com patrocínio de empresa, agora a gente faz para dentro da empresa também e para dentro de governo também, com muita felicidade. Em um período da nossa história, a gente achava que governo e empresa estavam do outro lado, assim, era o lado do mal, né? A gente achava que a gente estava fazendo o lado do bem e eles estavam do lado do mal.
Mas, enfim, a vida a gente vai amadurecendo e também percebendo, né, se a gente quer transformar de fato, né, a gente percebeu que a gente não ia transformar sozinho. Precisava ir junto e se juntar, especialmente com todos esses atores que definem, né? Uma vez uma conversa, estou contando só histórias aqui, vou contar mais histórias, então vou me liberar. Não sou professor, não vou trazer planilhas, gráficos, nada disso. Mas uma vez, só para contar o estalo que, para mim, pelo menos, quando ganhou muito sentido trabalhar com empresas, foi conversando com uma jovem da minha idade. Estudou numa escola na Finlândia que chama Team Academy, que é uma escola bem conhecida de empreendedorismo, inovação também. E a gente conversando, a gente percebeu que a nossa trajetória, nossos formatos de aprendizagem eram muito semelhantes. Eles têm uma coisa do aprendizado na prática e a gente no Elos é totalmente isso. A minha vivência na época de faculdade foi muito isso. E ela soltou uma frase assim: nossa, nunca tinha pensado que isso também dava para fazer na área social. Eu nunca pensei em fazer nada na área social, porque ela vinha na linha de empreendedorismo, negócios mesmo, né? E aí, naquela conversa eu me dei conta assim, não, peraí, né, vamos pensar melhor, né? Quem que está fazendo mais coisas na área social, né? Eu no terceiro setor ou você dentro de uma grande empresa? Né? Quem que define a sociedade do jeito que ela é hoje, prioritariamente? É o terceiro setor ou são as empresas e os governos? Quem que está fazendo trabalho social no mundo hoje, de fato? Quem que está desenhando a sociedade? Naquela conversa eu me senti muito pequeno. Eu falei assim, nossa, qual é o impacto do terceiro setor na definição da sociedade? Muito pouco, né? Então eu falei assim, quem está fazendo trabalho social são vocês. A gente está tentando fazer uma outra coisa aqui, tentando criar algum impacto, mas quem está mais impactando são vocês. Quem está no mundo das empresas. Isso, só para trazer um pouco de contexto, para mim, tem muito significado eu estar aqui hoje, tem muito significado a gente entrar em empresas no Elos, também com o Elos, né? E muito também, o que também nos aliviou de fazer isso, foi essa percepção que o Breno e o Jorge trouxeram ontem, né? Foi perceber que a empresa é uma abstração, né? Ali dentro tem um monte de pessoas querendo fazer coisas boas. Quando a gente acredita na empresa, né? Que é uma coisa que não existe, o que existe são pessoas decidindo fazer coisas a cada dia, fica difícil se acreditar só na empresa, fica difícil de se conectar, né? E fica fácil da gente julgar. Agora, quando você está diante de um outro ser humano e está disposto a ouvir, como a gente está praticando aqui, essa relação se transforma completamente. Mas, passando mais rápido, aqui é a essência do Elos, a gente se dedica a fazer isso, que é impulsionar um movimento de fazer acontecer já o mundo que todos sonhamos. O Cid já falou, passar rápido, mas... E aí eu queria, assim, para resumir minha primeira parte da minha fala, a última vez que eu falei sobre elas eu levei 4 horas, foi há 2 semanas, então eu trouxe um vídeo aqui de 4 minutos, que aí ele resume isso, sou eu mesmo falando, mas assim, não tem o risco de falar 4 horas aqui. Então vou passar o vídeo aqui para a gente só entender um pouco isso que a gente chama de filosofia Elos, que é o nosso jeito de construir relações. Tá? A partir daqui eu vou contar histórias mais que eu vou falar de empresas e comunidades. Acho que as 7 disciplinas da filosofia Elos são o olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a reevolução. A gente começa com o olhar. E o olhar é o exercício de uma atitude apreciativa, é buscar o bom, o belo, o que existe ao invés do que não existe. Conseguindo ver isso, a gente está pronto para começar a se relacionar com as pessoas. Essa relação acontece na prática do afeto. O afeto é fácil de ser criado a partir do momento que você conversa com as pessoas. Você veio para cá com 8 anos? Eu vim com 8 anos aqui. Como é que foi isso? Bom, que aqui era formato, né? Matrimônio. Mas identificar essas belezas antes foi super importante, porque despertou minha atenção pelo olhar que eu tive antes. Olha pra dentro, sair da chuva. Pode vir para dentro? Pode, não, no a gente fala assim, ó. Quais são os talentos, dona Celina? Ah, aqueles panos, é? Aqueles panos. Aqueles panos, é? É, aquelas muamba, é? Muamba? Eu faço de tudo aqui. Eu faço com linha, eu faço pra mim mesma.
Com essa relação minimamente construída, a gente parte para a provocação que a gente quer fazer. Qual o seu sonho para a sua comunidade? Né? Esse sonho que é um sonho que a gente chama de sonho de mundo, ainda que a escala seja comunitária, mas é um sonho que é maior do que você mesmo. Sonho pela comunidade que pare os assaltos. Pare para as pessoas brincar, né? Capricho no lixo. É como as crianças, né? Um parque de diversão que ia ser até boa, né? À medida que a gente encontra um sonho comum, a gente parte para o cuidado, que é a construção das estratégias, dos projetos para realizar esse sonho. Então, todo mundo junto, projetando numa maquete como é que eles querem realizar o seu sonho. Lá no meio. Desse projeto tem uma estratégia de ação, parte para o milagre, que é a ação. O jardim, vem pra cá, pessoal! Bom dia! Que é se colocar em movimento e aí vem tudo que veio antes, vem nesse momento. Então a gente parte olhando para os recursos que já existem, os talentos, o talento do carpinteiro, da jardineira, as crianças, se colocam em ação coletiva para realizar aquele sonho e materializando esse símbolo, né, de construção de um sonho. Muito alegre, entendeu? Estou muito feliz, entendeu? Não precisar ir muito longe, a mãe não ficar preocupada, não ficar na rua, ficar brincando aqui no campinho. Quando vai ver muitas crianças aqui, tu vai ver. Sonho realizado, a gente vai para a celebração. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, São Bento. E que é a consagração desse processo, né, e a valorização dele, né? A celebração eu costumo dizer que é o mais importante, assim, porque conecta com esse sonho que a gente tem mais profundo e mais simples. Eu quero ouvir você dizer pra mim que sonho é muito legal. Sonho realizado, celebrado, vem aquela vontade de agora. Quero mais. Percebi que eu posso fazer e que na minha comunidade tem mais pessoas que se importam. Então agora a gente pode fazer muito mais. É o convite da revolução. Partir na direção da realização de sonhos maiores. Então, o Instituto Hélio chegou nas nossas vidas foi em 2002, e onde moramos é um cortiço, não tem lazer, é um ponto do tráfico. E aí vieram as conquistas da praça, das oficinas, da padaria comunitária. A gente agora está construindo uma habitação. São 181 famílias, sendo que dá um total de 800 e poucas pessoas. A gente, na verdade, está fazendo o que a gente não sabia que teria condições, né? Todo mundo adquirir aquela autoconfiança, isso que é legal. Sim, em 4 dias eu consegui fazer uma praça. O que eu consigo fazer agora se eu olhar para os próximos 3 meses, se eu olhar para o próximo ano? Né? E aí vem sonhos maiores, mais estruturados, de longo prazo. Aí vem toda essa revolução na direção da construção do mundo que a gente sonha, que é o que a gente está buscando. 1, 2, 3, 4. Eu quero ser feliz. Escolho ser feliz. Eu já sou feliz. Agora já. Agora já. Agora já. Agora já. Então tá, o tema de hoje só tem 2 minutos, foi demais já. Eu falei, o risco de virar 4 horas é muito grande. Então, vou passar rápido. O tema é esse, assim, a responsabilidade social começa com o relacionamento social, né? E essa filosofia que a gente trouxe aqui é basicamente isso, né? Se permitir se relacionar com as pessoas e construir a partir dessa relação, né? Vou contar algumas histórias aqui. Então, a primeira é essa aqui. Trabalho com um banco, um dos grandes bancos do Brasil. A gente levou os gerentes das agências deles para o meio da favela,
aqui em Niterói foi um dos lugares que a gente fez isso. E um mês depois mudou a nossa chefe no banco. A nova chefe falou: vocês estão loucos? Como é que vocês vão levar o gerente do banco para a favela? Vocês não sabem que os gerentes são sequestrados? Né? E a gente falou: eles já foram sequestrados na favela? Até onde eu sei, são sequestrados dentro da agência de vocês. Né? Eu falei: quem que é mais louco? A gente levando eles para lá, ou vocês colocam uma pessoa para trabalhar, defender o patrimônio de vocês, para até entregar a vida dela em troco desse trabalho? Vocês pagam um salário suficiente para isso? Eu acho que quanto mais ele entrar na favela, menos chances tem dele ser sequestrado, ou dele ser morto dentro da agência. Eu tenho certeza disso. Enfim, não deu certo, ela tinha acabado de chegar no cargo e a gente não continuou esse trabalho. Essa é uma das histórias, né? E um futuro que eu vejo possível, né, para os bancos e para os gerentes é que eles entrem cada vez mais nas favelas e se relacionem, sejam amigos. Minimamente, eu tenho certeza que quando o cara for assaltar, ele vai escolher não matar aquele cara que ele conhece, que tem um trabalho legal, que tem uma relação com o bairro. Talvez ele continue assaltando o banco, porque ele consegue diferenciar a pessoa da instituição que ela representa, né? Então, um futuro possível que eu imagino para os bancos é que os gerentes visitem muitas favelas. A gente fez isso um ano e foi incrível. Os gerentes adoraram, mas a instituição ficou com um pouco de medo. História número 1. Tem duas histórias assim. Você está armado. Eu fui perguntado 2 vezes por 2 empresas diferentes no ano passado com essa mesma pergunta. Uma urbanizadora, e essas empresas que fazem condomínio fechado, loteamentos, eles chamaram a gente para trabalhar com eles. Demorou para explicar qual era a situação, mas quando a gente chegou, eles queriam fazer um trabalho com uma comunidade no entorno de um condomínio que eles estavam fazendo. E quando a gente chegou lá, a gente entendeu que tinha um conflito, né? Então, antes de chegar na reunião, eu preciso alinhar você com relação ao que está acontecendo aqui. O engenheiro da obra, né, de infraestrutura, ele falou assim: olha, a situação está difícil, porque a gente já começou as obras, as pessoas estão loucas, assim, aqui, você está preparado? Que a gente foi levado pela pessoa de sustentabilidade, né, a menina simpática, que gostou, se apaixonou pelo nosso trabalho. Os engenheiros da obra olhavam para a gente e não botava fé nenhuma naquilo, né. Assim, essa menina não sabe o que é isso aqui, né. A primeira pergunta dele que ele me fez foi: você está armado? Você sabe o que você vai encontrar nessa reunião? Eu falei: óbvio que não, né. Enfim, isso aqui a gente entrou numa reunião, isso foi em Cachoeira do Itapemirim, cidade do Roberto Carlos. Também? Ah, então, foi lá. E realmente foi uma reunião muito difícil. Não tinha o que a empresa dissesse que podia acalmar as pessoas em termos de justificativa do que ela estava fazendo, né? Só tinha uma coisa a se fazer: ouvir, né? E foi isso que eu propus. Que a gente vai entrar na reunião, a gente vai ouvir, vai aceitar o que a gente fez de o que não está legal, porque vocês estão reclamando porque tem coisas que não tão legais, e a gente vai perguntar o que a gente pode fazer junto, né? Isso foi transformador, assim, né? Não tem como ir contra um outro ser humano que está disposto a te ouvir e construir junto com você. Uma hora acabam os argumentos, né? E isso aconteceu nesse caso. E a questão principal, que eles estavam muito furiosos, era porque a empresa chegou com o seu condomínio e mudou completamente o sistema viário do bairro. Era um bairro, nesse caso, um bairro classe média alta. E mudou, assim, do seu escritório em São Paulo, mudou o sistema viário de Cachoeira do Itapemirim para o seu empreendimento. E não é que ela queria prejudicar as pessoas. Ela achou que aquilo era bom e que era o melhor para eles, não pensou muito nisso, né? Só que se dispor a construir junto fez com que eles, dessa reunião, saiu um grupo de trabalho, empresa, comunidade, prefeitura, para buscar uma solução conciliadora. E se encontrou essa solução. Então, só porque a empresa decidiu ir lá e conversar, né? A segunda foi em São Paulo, o segundo Você Está Armado foi em São Paulo, na Vila Madalena. Exagero do engenheiro também, engenheiro da obra também. Essa aqui é a empresa, posso falar o nome, é um projeto que está conhecido, eles estão divulgando mais, é a GVT, uma empresa de telecom, né? Banda larga, internet, telefonia. E eles estavam entrando na Vila Madalena, em São Paulo, começando. Eles são recentes na capital, São Paulo capital, e tinham feito as obras de infraestrutura para se instalar lá e tinham causado uma série de incômodos para a população dali, que é meio, não é igual o Leblon no Rio, mas
Deve ser um bairro bem engajado, assim, bem cuidadoso com o seu bairro também. E estavam, assim, tinham chamado polícia, tinham parado com as obras da GVT ali. E eu fui para essa reunião, que eu também só descobri esse contexto mais crítico meia hora antes de entrar na reunião. Então, eu falo que foi a reunião batata quente, porque começou o vice-presidente da empresa, falando da GVT, depois o engenheiro, assim, não tinha o que eles falassem para dizer o quanto a empresa era maravilhosa que pudesse, assim, satisfazer as pessoas ali. Elas queriam ouvir outra coisa, né? Até que depois de passarem 3 da empresa ali, vamos passar para o Rodrigo aqui, que ele vai contar uma história para vocês do que a gente quer fazer. Né? E é o que eu fui falar, assim, a gente quer fazer junto com vocês. Né? Eu apresentei o Elos e dessa história surgiu, né? A gente começou aqui rápido essa experiência, deu uma... O Oasis é esse processo rápido de mobilizar uma comunidade, encontrar um sonho comum e partir para a ação para tornar esse sonho real. Então, a gente fez isso lá na Vila Madalena. Vou passar rápido aqui. Ups. Então, essa comunidade lá na Vila Madalena, fala comunidade assim, mas é até engraçado ali, porque uma parte do bairro eram edifícios de 300 metros quadrados, a outra parte tinha realmente um lado favela, e a praça Eder Sader, que é a praça que foi foco dessa ação, ela ficava entre um lado e outro. Né? A gente trabalhou tanto com o pessoal dos apartamentos de 300 metros quadrados, quanto os de baixo, e trabalhou com eles juntos. Né? E eles foram juntos descobrir esses potenciais, essa etapa do olhar do bairro. Né? Começaram a construir relação um com o outro, e daí começa a surgir uma coisa assim das mulheres que estavam ali nos prédios de cima, querendo dar aula de inglês para as crianças da favela de baixo. Né? E começaram a sonhar como é que eles, no caso o foco era a praça, né? Como é que era essa praça que eles sonhavam. Se realiza no cuidado uma estratégia, uma maquete, e a gente parte para a ação e constrói com eles. Né? Isso a gente defendeu com a GVT também. A GVT não vai fazer a praça toda para a comunidade, a gente vai fazer junto com eles. Então, a GVT investiu um recurso financeiro para comprar alguns materiais, mas o bairro dobrou o recurso. Eles captaram recurso também para fazer. E aí é uma praça praticamente nova, né, para o bairro, que era uma praça que estava bem abandonada, era um ponto de drogas também, eles queriam cuidar disso. E foi feito em mutirão com a comunidade. Agora, o interessante é que não para por aqui, né, o que a gente fala foi celebrado. E tem esse momento que a gente chama de revolução. Né? Essa coisa de encontrar um sonho, tornar ele realidade, para a gente é só um primeiro passo para acontecer isso que a gente chama de revolução, para que a gente goste de cuidar do que é comum, de cuidar do que é nosso e queira fazer mais coisas nesse sentido. Né? Então, lá na Vila Madalena, eu peguei isso no Facebook ontem. Está tendo eventos nessa praça todo final de semana. As famílias combinam piquenique. Aqui o que é? Terça que vem tem mais. Obrigada por uma recreação para as crianças na praça. Aí junta as crianças do condomínio luxuoso com as da favela de baixo para recreação na praça. Porque não tem mais medo. Né? O cara da favela não é mais o bandido traficante. É aquele cara que trabalhou e construiu o playground junto com eles. A criança é aquela criança que estava ali junto também. Que está brincando, que agora virou amiga do filhinho dela. Né? É sobre isso que a gente está falando. Né? O relacionamento transforma a gente, né? E que mais coisas de lá, né? Atividades da praça. Aqui tem uma frase que achei legal, aqui, ó. Vamos continuar frequentando e cuidando para ela nunca mais, para que ela nunca mais seja suja e perigosa, combinado? Então rolou esse movimento que isso já é independente da GVT, né? O que a empresa pode trazer para a comunidade? Tanto que esse processo começou como Oasis na Vila Madalena, porque essa é uma outra coisa, só para terminar. Quando a gente começou esse processo, as duas empresas fizeram a mesma coisa. Mas e aí, vocês vão para lá e quando eles descobrirem que é a gente? Tipo assim, né? A gente é mal, né? Vocês são legais, mas quando descobrirem que é a gente coisa vai ficar feia. Eu falei, não, esse momento não vai existir, né? Eles vão saber que são vocês desde o princípio, né? E a gente vai mostrar que vocês não são só isso, que vocês mesmos acham que vocês são. O mais engraçado que eu achei é isso. Isso era um sócio da empresa, de uma outra empresa, falando assim, quer dizer, ele mesmo se achava mal. Ele achava que estava fazendo um mal para o bairro. Eu falei assim, não, peraí.
as pessoas sabem, você é uma empresa, você tem um foco, você tem o seu negócio, a gente vai ali para um diálogo aberto. As pessoas não esperam que você agora se transforme e vire uma outra coisa, né? E conseguem ver a humanidade em você se você se mostrar como humano também, né? Então, tanto a GVT no primeiro momento não quis colocar o nome dela no projeto, então era o projeto do Elos, que a GVT apoiava, só que deu tão certo que eles resolveram batizar de GVT na Praça a ação. E expandir isso para outros lugares, o que para a gente foi assim, uma alegria. Eu quero mais é que eles coloquem o nome deles e tirem o nome do Elos, porque eu quero que eles, quando eles colocam o nome deles, eles também têm que assumir uma responsabilidade maior, né? Então, agora é a GVT que faz isso, né? Isso começou em janeiro na Vila Madalena. Eles gostaram tanto porque também uma outra coisa que eu ia falar, assim, deu resultado de negócios para a empresa, né? Então, depois dessa ação na Vila Madalena, aumentaram as vendas em mais de 20% no bairro. Então, agora eles decidiram que cada bairro que eles entram em São Paulo, eles vão fazer essa ação primeiro. Já fizeram 5. Foi Vila Madalena, Santo Amaro, Tatuapé, Santana, acabou de acontecer no Brooklyn. E para o ano que vem eles querem fazer agora para fora de São Paulo, em outros estados do Brasil. Enfim, acho que era isso. Eu ia contar a história da Mercury agora, mas eles já contaram ontem, que é como é que esse processo de relacionamento também permite que a gente faça junto com as pessoas, né? Então, isso pode transformar o próprio negócio da empresa. Acho que a Mercury mostra isso. Não foi exatamente o que a gente fez com eles, mas quando eles contam a história da diversidade na rua, né, para a gente é isso, né? Como é que você vai se relacionar com as pessoas e, a partir dessa relação, você transforma o teu negócio e cria produtos a partir dessa relação, né? Quer dizer, esse projeto da GVT, de certa forma, vira um produto da empresa, né? Eles são telefonia, mas agora eles têm uma outra coisa que, de certa forma, está impactando fortemente o próprio negócio da empresa. Enfim, acho que essas histórias, acho que eu já me estendi demais, mas tem muita história para contar. Era isso, gente.